Então hoje eu vou falar sobre por que você deve aceitar Jesus. Amém? Porque eu hoje estava lendo aqui uma palavra, Salmo 116, e o Senhor veio muito forte me falando sobre, fala para eles por que eles devem me aceitar. Por quê? Amém? Mas antes eu quero ler o Salmo 116, que foi a palavra que deu o fruto desse vídeo aqui. Amém? E ele quer te falar por que você deve aceitar ele como o Senhor da sua vida. Amém? E meu nome é Tatiane. Eu estou aqui nesse canal com o único objetivo para levar a palavra para você. Amém? E é só para isso que eu estou aqui, para levar a palavra, para te instruir na palavra. Amém? Para que você realmente tenha certeza do que você quer da sua vida. Que ou ficar aqui nesse mundo, ou ter a vida eterna. Amém? Junto de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Então vamos lá para o Salmo 116, que se você quiser, você me acompanha aí na sua Bíblia. Amém? Então vamos lá. Olha só, a pergunta que eu fiz, por que você deve aceitar Jesus na sua vida? Já tem uma resposta logo no começo do Salmo. Olha só. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Olha só. Logo no começo do Salmo, no primeiro versículo já fala. Por que você deve aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Porque Ele te escuta. Amém? Porque Ele te escuta, Ele é um Senhor vivo. Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus do passado. Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. Amém? Não é porque quando você lê a Bíblia, você vê as histórias da Bíblia que são excelentes, extraordinárias, tem vários milagres extraordinários, sobrenaturais, e você acha que Deus não faz mais. Engano seu. Engano seu. Amém? Ele trata a gente como filho. É só a gente querer. Amém? E aí, voltando aqui para a palavra. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Olha só, porque ele inclina os ouvidos, ele escuta as nossas súplicas. Amém? Ele sempre escuta, ele escuta os nossos choros, ele vê os nossos choros, as nossas lágrimas, sabe? E eu te falo isso, porque isso aconteceu comigo. Eu chorava muito, eu vivia muito triste, eu estava em depressão. E esse salmo, ele caiu totalmente no que eu vivi, sabe? No que eu vivi. Eu vivia ali, em prantos, eu vivia chorando pelos erros que eu cometi na minha vida, sabe? Pelos erros que eu cometi na minha vida. E por esses erros, eu pago até hoje. Entendeu? Mas em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Em nome de Jesus, e eu creio nisso. Porque eu creio no meu Senhor. Porque eu creio no meu Senhor que Ele vai continuar a boa obra que Ele já começou. Aleluia. Aleluia. E voltando ao texto. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou.
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, eu estou muito aflito. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Glória a Deus por essa palavra. E essa palavra, ela falou muito comigo, por quê? Porque ela me mostrou o que eu vivi, o que eu vivia. Eu vivi muitos anos assim, da minha vida. No fundo do poço, porque eu fui ficando cada vez pior. Eu tentava me reerguer, mas era só uma aparência, que na verdade, eu sempre lá dentro, no fundo do meu ser, eu sempre estava buscando alguma coisa que eu não sabia o que era. E isso me levava a cada vez mais depressão. E é por isso que eu te falo. E aqui, o salmista, ele diz aqui, já logo de cara, porque ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Por que eu amo o Senhor? Por que você deve deixar Jesus entrar na sua vida? Por que você deve buscar ao Senhor de todo o seu coração? Por isso. Porque Ele te tira de lá do fundo do poço. Porque Ele te arranca de qualquer lugar. Ele te tira da onde você estiver. Das drogas, do vício, da prostituição. Da onde você estiver, Ele te tira. Você pode ter certeza. Se você clamar a Ele, Ele vai te tirar. Porque todas as suas lágrimas estão guardadas. Todas estão guardadas. Ele recolhe todas as suas lágrimas, assim como Ele recolheu a minha. E Ele me disse já, eu recolhi todas as suas lágrimas. E eu sei o que você precisa. E, gente, é a coisa mais boa do mundo você estar com Jesus. É a coisa mais excelente. Você não vive mais com aquele sobrecarga. Você faz tudo o que você fazia, porém, você não vive mais sobrecarregada, cansada, sabe? Eu faço muito mais do que eu fazia antes. E eu não vivo sobrecarregada. Quando chega a noite, eu tô cansada, mas cansada de fazer as coisas, mas eu já deito e durmo. Porque o Senhor é o Senhor do meu sono. Também. Porque é só Ele que diz aqui que toma conta do nosso sono. Como diz no Salmo 4. Ele vai nos colocar em segurança, Ele vai colocar o nosso sono em segurança, porque só Ele nós confiamos. Amém? E nós temos que confiar no Senhor, porque aqui nessa terra a gente não tem em quem confiar. Porque aqui nessa terra, nem todos são confiáveis. Amém? Então nós temos que confiar no Senhor. É o único que temos que confiar. Aleluia? E eu falo por experiência própria. O Salmo aqui eu nem vou falar muito, porque só os Salmos por si só já fala muita coisa aqui. Já fala o que você tem que fazer. Aceitar Jesus agora na sua vida, irmão, irmã.
Você tem que aceitar. Você vai ver que ele vai transformar sua vida. Ele vai te tirar da onde que jamais ninguém nunca vai tirar você, muito pelo contrário. As pessoas vão te afundar cada vez mais, porque eles vão ficar te julgando. Vai falar, essa daí não presta, isso daí não presta. Esse daí não vai crescer nunca, essa daí não vai nem sair do lugar. Entendeu? É isso que as pessoas te julgam. Então, não deixa isso acontecer na sua vida. Faz isso. Dá um passo. Dá um passo que o Senhor põe no chão. Pode ter certeza disso. Não seja desconfiada. A única pessoa que você não deve desconfiar na sua vida é de Jesus. Porque do resto aqui da terra dos viventes, como diz aqui o salmista, você deve desconfiar de todos. Mas de Jesus é a única pessoa que você não deve desconfiar. Porque Jesus, ele é a salvação com certeza. Porque ele morreu por nós. Entendeu? Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele por nós, por os nossos pecados, pelo pecado original que foi de Adão. Porque Adão, o Senhor, ele fez Adão para que ele tivesse uma vida de abundância. Porque onde ele morava era tudo abundância, só que ele fez ele para ter poder sobre todo mal. Mas ele deixou o inimigo dominar. Entendeu? Então, o que aconteceu? Esse foi o pecado de Adão, porque ele deixou o inimigo dominar. Ele não teve posicionamento. E aqui eu te convido para você ter um posicionamento, para você se posicionar a aceitar Jesus na sua vida. Porque é ele que vai te tirar da onde você está. Vai te tirar das dívidas, vai te tirar da dificuldade, vai te tirar da onde você não consegue. E cada vez mais você está se afundando, assim como que nem uma areia movediça. Quanto mais você pede socorro, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Amém? Então não seja assim. Aceita Jesus logo. Se livra desse peso. Se livra de tudo isso. Eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Eu tenho certeza que todos esses vazios, esse vazio que fica em você, vai se preencher. Vai se preencher com o Senhor Jesus. Assim como aquela música, aquele louvor, quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. E aí, irmãos, é isso. Desculpa estar chorando, porque o Senhor fala muito forte pra mim, sabe? Porque Ele me tirou de um lugar que eu nunca ia conseguir sair sozinha. Aleluia! E olha que eu tentei. Eu tentava com livro de autoajuda, autoconhecimento, mas ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca me ajudou. E o pior é que eu não tinha nenhum familiar para me ajudar também, porque ninguém sabia que eu tinha, só eu. Porque eu não demonstrava, né? Eu era
aquela pessoa que sorria, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre disposta a ajudar, mas o que tinha dentro de mim era complicado. Era uma luta constante. Que hoje essa luta acabou com a glória do Senhor, porque Ele me tirou da onde que nunca ninguém ia conseguir me tirar. Amém? Então eu te convido, irmão. Aceita Jesus agora. Assim que você terminar essa live, esse vídeo, aceita Jesus. E eu vou fazer uma oração para você aceitar Jesus e você vai repetir assim comigo. Meu Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu aceito o Senhor na minha vida. Entra no meu coração, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Me livra de todo mal. E me faz te seguir por todo o resto da minha vida, enquanto eu viver. Em nome de Jesus, coloca meu livro no nome da vida. Coloca meu nome no livro da vida, Senhor. Me coloca lá, porque eu quero a vida. Eu não quero mais a morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Me perdoa, Senhor. Me perdoa os meus pecados. Me tira do fundo do poço. Me transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. E aceita, irmão. Aceita Jesus na sua vida. Que você vai ver que é outra coisa. É outra coisa. E eu não digo que você não vai ter tribulação, adversidade. Vai ter. Só que vai ser diferente. Ele tá do seu lado. Amém? Pode ter certeza que sim. Aleluia, glória a Deus. E aqui fica esse vídeo para que você aceite Jesus na sua vida. Amém? Não deixe ele escapar. Não deixe ele escapar, porque ele, daqui a pouco a gente não vai mais procurar por ele. Assim como ele dizia para os fariseus, né? Você não me aceita como Jesus, daqui a pouco você não vai mais me achar. E nós temos que procurá-lo enquanto nós podemos, que daqui a pouco a gente não vai mais achar ele. Amém? Então, busca o Senhor hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia? Glória a Deus. Que a paz esteja com você. Que o Senhor venha trazer essa vontade, essa necessidade de você levar sua vida para Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você precisa de ajuda, eu tô aqui. É só me chamar nos comentários. Glória a Deus, que eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Glórias a Deus. Amém e amém.